gostaria de hoje abordar um tema que, pelo amor de Deus, é urgente. Sejam bem-vindos ao meu canal! A gente sabe que já não é fácil ter contato pessoal nessa cultura. Nós estamos falando de uma sociedade com uma cultura extremamente individualista. Todos sofrem com isso, não é só missionário. O alemão em si sofre com isso. É muito triste a situação da vida das pessoas não poderem confiar umas nas outras, não terem amigos, não terem família, não acreditarem mais nas relações humanas. Isso é realmente muito doloroso. E o impacto disso na abordagem para o evangelho é terrível. É muito complicado a gente conseguir falar de Jesus de modo pessoal, numa cultura com essas debilidades, ainda com o agravante de que, além do individualismo, o nível de ateísmo é muito alto. Então, além desse contato ser difícil, o contato ainda ser através do desejo de compartilhar a fé, fica mais desafiador. Porém, eu tenho percebido algumas coisas que têm feito a diferença nesses 6 anos de tentativa de contato com as pessoas, de construção de relacionamentos, porque não são só tentativas, o Senhor tem me dado graça nesse caminho de fazer amigos, de ter portas abertas. E o que eu fui descobrindo à medida que eu fui conseguindo esse espaço, eu entendi a necessidade de ser interessante. E quando eu tô falando sobre ser interessante, eu estou visualizando as necessidades que eu identifiquei nessa cultura. Essa é uma cultura de pessoas que buscam o porquê das coisas. Então eu não posso ter uma postura de quem não acredita ou de quem não é fundamentada naquilo que eu digo defender. Existem 2 versículos de Colossenses capítulo 4 que me saltam aos olhos nesse contexto que a gente está falando. O versículo 5 e o versículo 6 de Colossenses 4 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Essa primeira frase já exige meditação, perguntar ao Espírito Santo: Senhor, como eu posso me portar com sabedoria? Se eu estou buscando conexão com as pessoas, isso significa que eu não posso ser alienada, ignorante. É bom que eu fale sobre coisas relevantes, como, por exemplo, literatura, coisas da ciência, invenções, não sei o que você gosta, arte, esporte, temas que geram conexão, vai fazer com que essa pessoa queira construir um relacionamento com você. Quem são os de fora? Aqueles que ainda não pertencem à comunidade cristã, aqueles que ainda estão fora da comunhão com Cristo. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Infelizmente, está sendo muito comum nós percebermos que na nossa geração os crentes perderam o anseio de aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Buscar todas as chances que eu tiver de testemunhar a minha fé. Tem muita gente vivendo de convidar as pessoas para o culto só quando é conveniente. Verso 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável. Então, tipo assim, você pode até não saber falar inglês, não saber grego e nem hebraico. Mas, amigo, se você não for chato... Se o cara não for chato para falar de sua fé, e o que seria não ser chato? Vamos citar exemplos? Sou brasileira, tô aqui na Alemanha, ninguém sabe o que eu vim fazer. Se eu disser o nome missionária, eles imaginam aquela pessoa com uma cruz entrando assim no meio da selva e colonizando os índios. É isso, tá, gente? Essa é a imagem terrível que se tem quando a gente usa a expressão cristianismo, missionário,
para a mentalidade do alemão. E aí, então, esse alemão não sabe nada sobre mim. E aí chega em mim e diz, você é brasileira? E eu digo, sim. Aí eles falam, o carnaval, eu tenho muita vontade de ir. Gente, o que eu vou fazer? Tá repreendido, em nome de Jesus. Não, né, gente? A pessoa tá falando que tem vontade de ir no meu país e ela tá citando a única coisa que ela conhece pra entrar em conexão. Esse é o foco. E aí eu digo, você acredita que eu sou uma brasileira que nunca foi no carnaval? Não acredito, nunca fui no carnaval. Menina, aquilo ali é tão perigoso, gente. Tipo assim. Infelizmente, ao redor do mundo vocês não sabem. Mas existem coisas muito lindas que não prejudicam ninguém a serem exploradas sobre a identidade brasileira. E, gente, a gente começa a conversar. Vai tirar o foco daquela perspectiva Brasil, seminu, carnaval, tudo pode, sabe? Sem que eu tenha perdido o contato com a pessoa e sem que eu tenha ido direto ao ponto de dizer eu não vou pro carnaval, tá repreendido em nome de Jesus, carnaval é do diabo. Essa pessoa não entende absolutamente nada se a minha reação fosse essa. Porque o início de tudo é contato pela curiosidade de eu ser estrangeira, de eu ser do Brasil, interesse em conhecer minha cultura e a partir disso nós vamos falar sobre outras coisas, como fauna, flora, música. Gente, comida inclusive, meu Deus, que tema bom! Todo mundo gosta de falar de comida, vamos falar de comida. Conversar sobre o clima, a coisa ainda tá meio, tá meio difícil nos últimos tempos. Mas tipo assim, sobre a natureza, sobre animais, tentar ser o máximo generalizado possível. Se a gente começar com a regra de ser agradável, de não ser chato, meus amigos, a gente já vai começar a ter um primeiro contato bem sucedido. Outra coisa, a sua maneira de falar, além de ser sempre agradável, o apóstolo diz sempre agradável, deve ser também bem temperada com sal. O que seria uma palavra bem temperada com sal? Uma palavra que traz sabor, vontade de te ouvir, que as pessoas se sintam nutridas ao ouvir. Você sabe quando você começa a falar de coisas importantes e boas, a ponto das pessoas dizerem, puxa, que enriquecedor conversar com você, sobre vários aspectos da vida. Buscar essa linguagem que as pessoas tenham prazer de ouvir, esse interesse pela sabedoria bíblica, que as pessoas não conhecem, porque elas têm a ideia de que a Bíblia é um livro ultrapassado, de que a Bíblia é um livro preconceituoso. E aí vem você com um conceito bíblico sobre o que é equilíbrio, sobre o que é paz. E essa pessoa se surpreende. Todo mundo está em procura de paz, de esperança, de alegria, de se resolver com a sua própria história e identidade. Um outro conceito que eu gosto de pensar a respeito dessa palavra temperada com sal é que o sal, ele tem duas funções, a de conservar e a de gerar sede. Ou seja, eu trago palavras que vão levar a pessoa para as veredas antigas, para o caminho correto, de forma muito proporcional ao momento em que eu estou vivendo com essa pessoa. Respeitar os níveis da nossa conversa e gradativamente conduzindo essa pessoa à compreensão dos princípios eternos das Escrituras. Falar de Jesus, não necessariamente imediatamente. Colocar goela abaixo aquilo que acredita. E ir direto para dizer, olha, a Bíblia diz isso, isso, isso e isso, eu quero te dizer que se tu não te converter... A pessoa não está interessada nisso ainda. Sou eu e você que temos a responsabilidade de despertá-la nessa dimensão. Trazer elas ao entendimento. Então eu preciso cultivar um tempo, cultivar o coração para que a palavra seja semeada. Esse é o conservar. Né? E o que seria o gerar sede? Essa vontade de quero mais. Gostaria de me encontrar com você de novo. Nós termos essa capacidade vai abrir
portas em qualquer lugar do mundo. E aí, através do nosso testemunho, que é conduta, estilo de vida, nós vamos preparar esse coração para entender o que nós temos, que nos faz ser essa pessoa que você testemunha que é. Talvez alegre, calmo, resiliente, engraçado, perdoador, flexível, manso. Não sei quais são as características de Jesus que a gente consegue ver imediatamente quando lida contigo ou quando lida contigo ao longo do processo. Eu tenho características que já estão evidentes de Jesus em mim e tem outras características que eu ainda estou trabalhando em mim. Mas as que são evidentes, elas já exaltam Jesus. Então é à medida dessa convivência que eu vou despertar a curiosidade e eu vou chegar no ponto, sendo que todas as minhas falas e toda a minha análise a respeito do que acontece já está moldada pela cosmovisão bíblica. Então, a partir disso, as chances serão inúmeras para testemunhar de Jesus. O texto continua: a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. É muito importante que nós tenhamos a responsabilidade de saber nos adaptar na forma como respondemos a cada pessoa. Eu preciso saber como é a abordagem que eu vou lidar com o adolescente, a abordagem que eu vou lidar com o idoso, com uma pessoa que estudou tais assuntos, com uma pessoa que não gosta de estudar. Eu preciso sentir onde eu estou. E talvez você tá me ouvindo e tá dizendo: Karine, então é uma responsabilidade muito alta. Desculpa, é uma responsabilidade muito alta mesmo. As pessoas, elas estão com perguntas urgentes que precisam de respostas honestas. Elas querem saber onde está Deus porque há guerras no mundo. E eu não posso simplesmente responder para ela: crer em Jesus. Eu não quero ficar falando em nome do Senhor coisas que não tem nada a ver por aí. Eu não quero fazer o nome do Senhor passar vergonha porque me falta leitura. Falta ler um jornal e entender o que está acontecendo com o mundo. As pessoas têm dores, as pessoas têm traumas. E eu preciso ter a honestidade e a sensibilidade de lidar com essas coisas de modo real. O testemunho pessoal também vai ser muito importante. Aquilo que eu experimentei, aquilo que eu tenho conhecido na minha própria história e identidade, eu posso compartilhar com ela, porque eu já provei que é possível. Acima de tudo, a Bíblia, a palavra de Deus, para que eu possa testemunhar do que ela se refere e o que há de vir, a mensagem da esperança. Eu preciso me dedicar. Senão eu vou dizer para a pessoa: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida, sem nexo nenhum. E querer deixar simplesmente por conta de Jesus fazer uma obra que Ele me convidou a participar. Nós estamos em uma dimensão em que as relações precisam ser construídas entre humanos e o Senhor Jesus nos convida a sermos suas testemunhas no mundo. A parte dele ele veio fazer, que foi ser crucificado e ressurreto ao terceiro dia, tomar a chave da morte e agora nos fazer livres. Porém, a minha responsabilidade é conhecer o Evangelho, me aprimorar nesse conhecimento e testemunhar Jesus para as pessoas da melhor forma possível. Ser testemunha é um convite muito pessoal, muito legítimo, muito autêntico. Eu preciso conhecer a ponto de que as pessoas sintam a verdade quando me ouvem. Eu amo quando o apóstolo Pedro diz, né? Se é que vocês já experimentaram o quanto o Senhor é bom. Jesus é para mim alguém que não há quem me tire essa verdade. Por quê? Porque eu o experimento. Eu preciso experimentar o quanto o Senhor é bom para testemunhar sobre esse Deus. Através dessa simplicidade, porém cheia de verdade, de conhecimento. Eu não sei todas as coisas. Existem tantas pessoas maravilhosas que eu vejo pregar que eu fico: meu Deus, como eu gostaria de saber isso aí. De saber nesse nível. Não sei. Mas também isso não significa que eu vou ser uma irresponsável naquilo que compete a mim. Então eu gostaria de deixar isso para vocês hoje. Sabermos conversar com as pessoas. Argumentar. Se nós formos interessantes, a gente já vai fazer uma grande diferença.
para que elas sempre queiram mais. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau!